todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e também o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E quem vai nos acompanhar e nos guiar nessa imersão no universo do ESG será o Guilherme Parizotti. Guilherme é um profissional com vasta experiência em diversos subsistemas da área de ESG, incluindo a elaboração de relatórios de sustentabilidade e implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU, além de gestão e análise crítica de indicadores, além também de comunicação e engajamento de projetos socioambientais e gestão e mitigação de riscos. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. O que podemos esperar dessa primeira aula? Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, é um prazer tê-los por aqui. Meu nome é Guilherme, eu sou formado em gestão ambiental e eu vou estar ministrando esse curso de ESG que vai se estender por uma série de outros módulos, tá? Com esse curso, eu espero dar um panorama geral para vocês do que é o ESG e qual que é a complexidade sobre o tema. Muitas vezes a gente pensa que ESG é sinônimo de meio ambiente e é sinônimo de sustentabilidade. Mas a verdade é que o ESG tem questões socioeconômicas muito mais amplas do que apenas tratar de meio ambiente, tá? O meio ambiente ele é apenas um dos pilares do ESG. E aqui a gente vai aprender também a diferença dessas diversas formas, né, de enxergar o tema e o quão complexo que ele pode ser, tá? Nessa primeira oportunidade, a gente vai falar, sobretudo, dos marcos regulatórios internacionais. É muito importante que, nesse momento de introdução ao tema, se entenda que esse tema ele é um tema que já vem de muitos anos atrás, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês os principais marcos regulatórios internacionais. É claro que a gente tem muitos marcos importantes aqui no Brasil, muitos marcos centrados em determinados países que foram muito importantes, mas aqui a gente vai olhar porque de fato foi um marco internacional, tá? Então a gente vai começar falando primeiramente de 1972, com a Conferência das Nações Unidas para tratar do tema de meio ambiente em Estocolmo. Depois a gente vai passar pelos princípios de Sullivan, que é uma coisa que já não sai tanto na mídia hegemônica, que já não é tão conhecido, mas ele foi fundamental para as bases do que foi a responsabilidade social corporativa e que posteriormente veio a se tornar o ESG. A gente vai falar sobre a Rio 92, sobre o que é o Protocolo de Kyoto e sobre a importância do lançamento do GRI. GRI, para quem é do tema ESG, quem é mais próximo desse tema, já deve ter ouvido falar. Mas o GRI ele é uma coisa bem complexa e ele é um dos standards fundamentais, né, dos padrões fundamentais para a criação de um relatório de sustentabilidade, e a gente vai conversar muito sobre ele durante essa jornada ESG, durante essa jornada de conhecimento. Em 1998, a gente teve a IFC adotando práticas socioambientais dentro dos seus relatos e das suas políticas internacionais. IFC é um órgão ligado ao Banco Mundial, e eu vou também explicar um pouquinho mais sobre ele à frente. Vamos falar da cúpula do milênio da ONU e o lançamento das 8 ODMs, dos Objetivos do Milênio. Em 2015, a gente teve a criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODS, e aí eu tenho certeza que vocês já ouviram ou já viram essas imagens sobre os ODS nas empresas, seja pelo governo, ou seja em qualquer outro lugar de comunicação da sociedade civil. E vamos finalizar como último marco em 2021, falando do Acordo de Paris, e da carta do Larry Fink para os CEOs das empresas. E aí vocês vão ver quem que é esse tal desse Larry Fink e qual que é a importância dele, qual que é a correlação dele com o ESG, tá? É isso aí, eu tenho certeza que o Guilherme vai nos ajudar bastante. Mas antes dele iniciar o nosso primeiro módulo, eu quero perguntar a você, que nos acompanha. Você já ouviu falar sobre o ESG? Essa sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança,
surgiu há cerca de 20 anos, após uma discussão na ONU sobre um pacto global para corporações. Esse pacto era baseado em pilares que envolviam boas práticas relacionadas a esses 3 aspectos. Com o tempo, o ESG se tornou um diferencial no mercado, sendo um indicativo de que uma empresa é socialmente consciente, sustentável e bem gerida. Há 7 anos, o Anderson parou de comer carne por uma condição de saúde. Quando eu tinha 21 anos, eu descobri que eu vivia com doença de Crohn, que é uma doença autoimune, inflamatória. E para reduzir a inflamação, controlar a inflamação, eu decidi parar de consumir glúten, leite, derivados de leite e principalmente carne, porque tem uma digestão muito mais lenta e era muito mais trabalhoso para o meu corpo. O novo estilo de vida levou este chefe de cozinha a repensar sobre os alimentos, a saúde e o meio ambiente. Percebo que quanto mais a gente consome produtos de origem industrializada, mais a gente está contribuindo para essa emissão não só do dióxido de carbono, mas também de vários outros gases que são tóxicos para a nossa atmosfera. Com um consumidor mais exigente e preocupado com causas ambientais, empresas também estão mudando e priorizando práticas sustentáveis. Caso dessa indústria de peças automotivas, a primeira do Polo Industrial de Manaus a receber um selo ESG. Mas o que realmente isso significa? ESG reúne recomendações de práticas e comportamentos voltados para 3 pilares: ambiental, social e governança corporativa. Fomos a primeira aqui do Polo Industrial de Manaus e a gente segue fazendo benchmark com outras empresas que têm interesse em entrar também nessa jornada ESG. Então, nós temos compartilhado nossas experiências, o que deu certo e o que não deu certo, para que outras empresas se engajem também nessa direção, né, da certificação ESG aqui no Polo Industrial de Manaus. A implementação do processo de ESG nesta empresa começou em 2020 e hoje já é referência para o resto do país. E são vários projetos voltados para a parte de meio ambiente. Um deles é esse aqui, que é a reciclagem da água que é gerada nos ar-condicionados da empresa e que pode ser reutilizada. Outra mudança, segundo a coordenadora de ESG, foi a implantação do uso de energia solar, o que gerou redução de 32% no custo da empresa. Toda a energia que a gente está utilizando vem de energia solar. Isso fez um grande diferencial para a gente, até diante da Vision Global. E isso faz muita diferença quando a gente vai, no final do mês, avaliar o consumo. Por aqui, o cuidado com os resíduos também é prioridade. Mais de 80% do que é descartado são reutilizados na confecção de novos componentes. Iniciativas simples, mas que podem mudar a forma como as corporações se relacionam com o meio ambiente. Esse é o futuro das empresas responsáveis, que integram geração de valor econômico aliado às boas práticas ambientais. Agora que você viu um exemplo de como as empresas se adaptam ao ESG, vamos voltar com o Guilherme Parizotti, que vai nos explicar ainda mais, de uma forma mais didática, como o ESG surgiu e como ele pode impactar diretamente o meio corporativo. Então vamos começar aí tratando do tema da Conferência de Estocolmo. Esse foi o primeiro encontro, tá? O primeiro evento organizado pela ONU para discutir as questões ambientais de maneira geral. Viu-se que a gente estava gerando um impacto no meio ambiente que estava, de fato, gerando modificações climáticas, tá? Então, o foco principal dessa conferência era discutir, junto ali com as diversas nações do mundo, sobre o tema mudanças climáticas e qualidade da água, porque já estava afetando naquele momento o cenário global e percebeu-se que cada vez mais isso teria uma importância, tá? Também se debateu soluções para reduzir os desastres naturais, principalmente oriundo dessas mudanças climáticas, reduzir e encontrar soluções para a modificação de paisagem. Toda não, mas grande parte das atividades econômicas que a gente tem é de exploração da natureza, e isso gera modificações de paisagem. Essa modificação de paisagem, essa modificação de relevo, pode gerar uma série de problemas socioambientais, e é por isso importante discutir sobre o tema. E pela primeira vez elaborou-se as bases do desenvolvimento sustentável e conceituou o que de fato é desenvolvimento sustentável. E eu trago aqui para vocês, tá?
O desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades dos seres humanos na atualidade, sem comprometer a capacidade do planeta de atender as gerações futuras. E eu já adianto para vocês, né, já dou um spoiler para vocês, que a gente nunca de fato conseguiu alcançar esse desenvolvimento sustentável. A gente sempre inova, a gente sempre muda o modo de produção de determinados produtos, mas a gente sempre de alguma forma impacta na capacidade das gerações futuras de fazer a mesma coisa que a gente, de consumir as mesmas coisas que a gente consumia no passado. Essa conferência também buscou limitar a utilização de pesticidas na agricultura, que já tinha uma enorme importância e impacto na época, né? Os pesticidas, eles acabam contaminando o solo, contaminando a água, além de interferirem em diversos ecossistemas. E também buscou-se reduzir a quantidade de metais pesados na natureza. Metais pesados como mercúrio, chumbo, entre diversos outros, tá? Esses metais, eles têm alguns efeitos bioacumulativos na natureza e que nós, como hoje, né, parte superior da cadeia alimentar, a gente acaba ingerindo esses metais pesados por estar ingerindo peixes que tiveram contato com esses poluentes, e esses metais têm uma toxicidade muito grande, então eles podem gerar diversas alterações no nosso organismo, e até citando como exemplo para vocês, a quantidade de metais pesados pode aumentar a probabilidade da gente gerar algum tipo de câncer ali, de ter alguma mutação nas células, tá? E a Conferência de Estocolmo, ela contou com representantes de 113 países, entre eles o Brasil, e de 400 organizações governamentais e não governamentais. Houveram duas posições antagônicas, basicamente, nesta conferência, tá? Os países que defendiam o preservacionismo da natureza e os países em desenvolvimento que alegavam a utilização dos recursos naturais para sua promoção econômica. E esse é uma reclamação justa, porque, vejam, grande parte da evolução econômica dos países foi de exploração da natureza. Quando você proíbe bruscamente essa exploração, você faz com que os países menos desenvolvidos, que não têm nem dinheiro, nem tanta tecnologia, acabem ficando naquele mesmo patamar econômico. Então isso acaba gerando diversos problemas e a posição deles é muito justa, né? E é por isso que se teve essa grande discussão, tá? O evento ele foi marcado pela defesa da proteção do meio ambiente e teve uma declaração final que continha 8 metas e 26 princípios do que deveria ser seguido, tá? Vocês vão perceber que grande parte das conferências, elas têm como resultado essas criações de metas e de princípios, para que todos os países, todas as empresas busquem segui-los e a gente tenha ao menos um norte, né, para ser mais sustentável. Já em 1977, a gente teve os princípios de Sullivan. O Sullivan, ele é um cara que ele não esses princípios eles não são tão conhecidos como essas conferências da ONU. No entanto, ele teve um grande efeito porque ele foi um precursor da responsabilidade social corporativa. E essa responsabilidade social corporativa, ela vai ser a precursora depois da sustentabilidade e posteriormente do próprio ESG, tá? O Sullivan, ele ingressou no conselho de administração da General Motors e se tornou o primeiro afro-americano no conselho de uma grande corporação. Então vocês imaginem que hoje já não é tão comum a gente ver negros em posição de liderança, de diretoria. Imagina um negro nessa época, nos Estados Unidos, fazendo parte do conselho de administração de uma empresa como a General Motors. Então isso por si só já é uma coisa bem diferente do que a gente vê normalmente, tá? Entre diversas coisas que o Sullivan promoveu, ele promoveu um código de conduta para as empresas que operam na África do Sul durante o período de apartheid, o chamado Princípio de Sullivan, como uma alternativa de desinvestimento a essas empresas, tá? Nesses princípios, ele colocou 7 requisitos que uma corporação deveria exigir de seus funcionários como condição para fazer negócios. E aqui eu vou ler os princípios para vocês, que é bem interessante, tá? Os princípios dizem: 1. Não segregação de raças em todas as instalações de alimentação, conforto e trabalho, algo super básico, né? 2. Práticas de empregos justas e iguais para todos os funcionários. 3. Salário igual para todos os funcionários que realizam trabalho igual ou comparável pelo mesmo período de tempo. 4.
Início e desenvolvimento de programas de treinamento que preparam em números substanciais negros e outros não brancos para cargos de supervisão, administração e técnico. 5. Aumentar o número de negros e outros não brancos em cargos de gerência e supervisão. 6. Melhorar a qualidade de vida de negros e outros não brancos fora do ambiente de trabalho em áreas como moradia, transporte, escola, recreação e instalações de saúde. E o 7º, que foi adicionado posteriormente em 1984, trabalhando para eliminar leis e costumes que impedem a justiça social, econômica e política. Vejam que são coisas triviais, coisas básicas, mas que naquele momento era um choque, era uma altitude diferente do que tinha sido colocado na África, principalmente se tratando de um país como a África do Sul, que sofria com um regime de apartheid, tá? E esses princípios, eles tiveram grande relevância, tá? Eles foram formalmente adotados por mais de 125 corporações dos Estados Unidos que tinham operações na África do Sul, e pelo menos 100 dessas empresas retiraram completamente suas operações existentes na África do Sul. Ou seja, isso trouxe, além do impacto social, um impacto gigantesco econômico para a África do Sul, fazendo com que haja uma pressão muito maior para a finalização do apartheid. Então é óbvio que os princípios não foram o único motivo, né, da derrubada do apartheid, mas foi uma das coisas que ajudou bastante, tá? E teve bastante impacto. E vocês podem ver que os princípios dele tinham tudo a ver com os temas de diversidade, e aqui eram coisas básicas, né, como eu mencionei. Bom, passando para a Eco 92, a gente teve a Conferência das Nações Unidas aqui no Rio de Janeiro, e foi reafirmado os pontos levantados pela Declaração de Estocolmo e o estabelecimento de estratégias e planos de cooperação internacional para a garantia de um processo de desenvolvimento socioeconômico em harmonia com o meio ambiente. Ou seja, vejam, a Conferência de Estocolmo ocorreu em 72. Aqui já estamos em 92, passou-se 20 anos, não se teve um avanço tão expressivo, e novamente retomou-se os temas e estabeleceu novas metas e novos objetivos buscando essa harmonia com o meio ambiente. Entre os resultados, a gente pode citar aqui a Declaração do Rio, que apresenta 27 princípios universais, os quais destacam aspectos como o direito dos seres humanos, uma vida produtiva e saudável em harmonia com a natureza, a importância dos povos tradicionais e das comunidades locais no manejo ambiental e no desenvolvimento, e também o papel fundamental da cooperação internacional para o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável de todos os países. Lembram que eu falei das posições antagônicas, né, que ocorreram na Conferência de Estocolmo? Aqui os países estão chegando num acordo para dizer, cara, de fato, a gente precisa auxiliar os países emergentes para que eles não tenham a necessidade de explorar como nós exploramos a natureza, e aí, como o mundo é um só, a gente tem uma cooperação ali em volta do nosso objetivo principal, que é a geração de uma economia mais forte, mas em comunhão ali com a natureza. E a gente também teve a Agenda 21, que é um plano de ação desenvolvido para que os países pudessem, a partir dele, elaborar e implementar medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável, que, para ser alcançado, deve abranger em conjunto as seguintes frentes: conservação ambiental, justiça social e crescimento econômico. Essas coisas, elas não podem ser distantes, tá? Elas não podem ser inimigas, elas têm que andar em conjunto. Agora vamos falar sobre o Protocolo de Kyoto, que foi fundamental para a gente reduzir as emissões, tá? O Protocolo de Kyoto, ele foi um acordo internacional que tinha como objetivo a estagnação das reduções de emissões de gases de efeito estufa, especialmente o CO2, tá? O CO2, ele é o mais preocupante por causa da origem dele, tá? Que é muito por conta da queima de combustíveis fósseis. E o cumprimento dessas metas foi imposto, sobretudo, em países desenvolvidos ou industrializados, que eram, à época da elaboração desse acordo internacional, responsáveis por mais da metade de emissões de CO2 em escala mundial. Ou seja, apenas os países desenvolvidos já tinham acumulado ali mais da metade das emissões do que todo mundo, tá? Todo o resto do mundo. O acordo ele passou a vigorar em 2005, mas ele não contou
com a ratificação de todos os países industrializados, como foi o caso dos Estados Unidos. Embora não obrigado a seguir as metas, o Brasil aderiu ao Protocolo de Quioto e as medidas foram prorrogadas em 2012, mas posteriormente o documento foi substituído pelo Acordo de Paris, tá? Então o Brasil teve uma atitude de, mesmo não sendo obrigado, aderiu ao Protocolo de Quioto. E aqui, explicando rapidamente para vocês, tá? Como que funciona o efeito estufa e qual que é a importância dele. Basicamente, todo o calor, toda a energia que a gente tem aqui na Terra, ela vem da incidência de radiação solar. Então o Sol, ele manda essa energia para a gente, parte da energia é dissipada e parte da energia é retida pelos gases de efeito estufa. E essa retenção de calor, ela é fundamental para a vida, tá? A gente só existe por conta da camada de efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é fundamental desde a nível de bactérias até nós seres humanos, para a gente ter esse habitat que a gente está acostumado. Acontece que nos últimos anos a gente teve uma emissão de gases de efeito estufa muito mais rápida, em muito maior quantidade, aumentando a retenção de calor. Então, grande parte do calor que deveria ser dissipado, hoje ele fica preso aqui na nossa atmosfera, causando esse aumento do calor, tá? Entre os gases de efeito estufa que foram regulados pelo Protocolo de Quioto, trago aqui para vocês porque é fundamental que a gente entenda como que isso funcionou e como que isso está presente no nosso dia a dia mesmo sem a gente saber, tá? A gente tem o CO2, né, o dióxido de carbono, que eu já expliquei para vocês que é muito oriundo da queima de combustíveis fósseis. A gente tem o metano, que vem principalmente da pecuária, de aterros sanitários, né, então da decomposição do lixo, e de vulcões, tá? Vulcões a gente não tem muito o que fazer, né, porque é uma coisa natural que ocorre de fato, mas o vulcão, quando ele entra em erupção, ele acaba enviando grande quantidade de metano para a atmosfera. O metano, ele é muito preocupante, porque apesar dele não ter grande quantidade na atmosfera, ele consegue reter muito mais calor do que o CO2. Olha que interessante. Então, cada partícula dentro da química vai conseguir reter uma quantidade de calor. E o metano, ele acaba retendo muito mais calor que o CO2. Mas, como o CO2 tem uma proporção muito maior, é por isso que a gente acaba falando muito dele, tá? E isso acontece também com outros gases, tá? A gente tem o óxido nitroso, que vem principalmente de fertilizantes. A gente tem o SF6, que ele é muito utilizado para isolamento térmico. A gente tem os famosos CFC e HFC, que vem muito de aerossóis, de geladeiras e ar-condicionados. Inclusive, a gente teve um movimento que deu muito sucesso, né? E foi um movimento internacional para a gente tirar da composições dos desodorantes os CFCs e os HFCs. Quando a gente fala aerossol, a gente está falando de desodorante. Então, basicamente, os desodorantes antigos tinham uma quantidade muito grande desses materiais na sua composição. E hoje, principalmente através do Protocolo de Quioto, a gente tem outros mecanismos, temos inovações para tirar esses CFCs e HFCs dos desodorantes, e aí a gente tem uma menor quantidade de emissões, tá? A gente também tem os PFCs, que são ali, que vêm de solventes, aerossóis também de ar-condicionados, e o NF3, né, que vem de TVs e monitores de tela plana. Isso ainda é muito presente, tá? Esses gases em geladeiras e ar-condicionados. A gente tem alguns gases ecológicos, mas ainda a gente não teve uma inovação para retirada total desses poluentes. Na primeira aula do Rede Educa, destacamos os marcos regulatórios internacionais e os principais eventos e acordos que moldaram as políticas ambientais globais, como a Conferência de Estocolmo lá em 1972, considerada o marco inicial da diplomacia ambiental. A conferência estabeleceu o ambiente como uma preocupação internacional e resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Os princípios de Sullivan, também em 1972, que foi um conjunto de diretrizes formuladas para promover práticas empresariais responsáveis em relação ao meio ambiente, destacando a importância da responsabilidade social e ambiental corporativa.
A Eco 92, também conhecida como Rio 92. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro, focou na sustentabilidade e também no desenvolvimento ambiental, sendo base para a Agenda 21 e outros acordos globais. O Protocolo de Quioto de 1997 também foi destaque, um acordo internacional que visava reduzir as emissões de gases de efeito estufa, estabelecendo metas de emissão para os países desenvolvidos, com o objetivo de combater as mudanças climáticas. Esses temas mostram como a evolução das políticas ambientais e como os acordos internacionais têm influenciado a gestão e a proteção ambiental globalmente. O primeiro episódio do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente no segundo episódio do primeiro módulo, onde vamos destacar os impactos e analisar como eles influenciam a gestão ambiental. Até a próxima aula!